Bem, pessoal, nós vimos aí que existem 3 tipos de ciência, né? A poética, a praxis e essa ciência teorética, a mais elevada. Né? É uma ciência da teoria, certo? No entanto, o que é que acontece? Aristóteles ele vai estudar várias coisas, né? Vai estudar física, metafísica, biologia, a gente já viu isso aqui. A metafísica ele tem como filosofia primeira. Apesar de ser um dos últimos de seus estudos, a gente aqui vai começar por ela. O que é essa metafísica? O que é a filosofia primeira? Metafísica ela vai ter 4 características básicas. Ela vai buscar conhecer as causas, o princípio das coisas, certo? Conhecer é conhecer a causa. Quando eu conheço algo, eu não conheço porque eu conheço todos os objetos em si, mas o que causa aquele objeto. E a gente vai entender mais para frente, tá? A filosofia primeira, a metafísica, ela busca conhecer o ser enquanto ser. O que é o ser? O que é esse ser? Que Parmênides já falava. Né? Então, a filosofia primeira, ou metafísica, vai buscar conhecer as causas, o ser enquanto ser, a substância. O que é a substância das coisas? Então, ele vai tentar entender o que é a substância, a essência da coisa, aquilo que a gente já comentava no outro vídeo, e a causa primeira, não de objetos particulares, mas de todas as coisas, o cosmos como um todo. Quem foi que deu origem a isso tudo? Alguns vão chamar essa investigação da causa primeira de uma ontoteologia, que é como fosse a busca por uma espécie de uma causa primeira de todas as coisas, ou seja, uma divindade, uma espécie de divindade que deu origem a tudo. Não é exatamente isso, mas aí só para a gente tentar entender melhor. Então a filosofia primeira, ou metafísica, ela vai ter 4 ocupações básicas. Vamos começar primeiro pela metafísica, certo? É onde estão os seus principais conceitos. Então, ao ver a metafísica ou filosofia primeiro tem 4 objetivos, que é conhecer a causa ou princípio, é entender o ser enquanto ser, é saber, é entender o que é a substância e qual é a causa primeira de todas as coisas. Como é que isso tudo funciona? Certo? Vamos começar por esse primeiro bloquinho aí. A teoria das 4 causas aristotélicas. Tudo que existe, ela tem um princípio, tem uma causa, algo que causou aquilo ali, certo? As causas elas não podem ser também exageradas em números, elas têm que ter um limite. E aí ele vai encontrar 4 causas responsáveis pela existência, pela efetividade dos objetos. Quais são as 4 causas? Ele vai encontrar. Por exemplo, aqui nós temos uma estátua, certo? Vamos imaginar que essa estátua é, sei lá, de bronze. Beleza. Essa estátua, para estar aí, ela não surgiu do nada. Puf, de repente está aí, ó, sentada lá em Copacabana. Alguém fez. A pessoa que fez, o artista que fez, esculpiu, vai ser chamado de causa eficiente ou causa motora. É a causa que fabricou, né, que fez. Certo? Essa estátua. Só que ele não fez do nada. Ele precisou de algo para fazer essa estátua. Ele precisou de material, da matéria-prima. Nesse caso, a gente concorda aqui que vai lá, digamos que é um bronze, isso aí. Vamos? Uma suposição. Então,
existe a causa eficiente, o artista, existe a causa material, que foi o bronze. Mas veja, para ser a estátua de uma pessoa, se eu pego um amontoado de bronze, ele não tem forma de nada. Não tem jeito de nada, tá? Aquele amontoado. Imagina se fosse de barro, né? Então, o barro, pelo barro não é nada, é só a matéria. Para ser aquilo, ele precisa de ter uma forma, um formato. Não existe forma sem matéria. E a matéria sem forma não é nada, né? Você já viu uma forma de uma pessoa, a forma de um objeto, sem estar na matéria? É algo abstrato, é algo que não existe. Mas uma matéria sem forma é o quê? Não é nada. Então, as coisas, elas precisam de alguém que faça, ela precisa da matéria, mas ela precisa da forma. Porque do bronze eu posso dar forma de várias outras coisas, né? Posso fazer, sei lá, brinquedo, um monte de coisa daquela mesma matéria. Mas para identificar o objeto, é preciso que aquele objeto tenha uma forma. Mas veja, se algo foi feito, ele foi feito para alguma coisa. Foi feito com uma finalidade. Voltamos ao exemplo da cadeira, né? A cadeira ela foi feita para quê? Para sentar. A estátua aí, no caso, para ornamentar, para ser admirada, observada enquanto uma obra de arte. Isso é a finalidade dela, é a causa final. Final não no sentido de acabou, mas final no sentido de finalidade. Aristóteles ele tem isso, uma teleologia na sua obra. O que é uma teleologia? Telos é finalidade. Quando eu digo que existe uma teleologia na obra aristotélica, é que tudo tem uma finalidade, um objetivo. Então, na investigação, quando a gente começa a entender a metafísica ou a filosofia primeira aristotélica, a gente vai ver que ela vai se preocupar com 4 coisas: causas e princípios, com o ser enquanto ser, com a substância, com a causa primeira. Paramos agora para analisar esse primeiro tópico aí, que seria a causa ou os princípios. Daí nós vimos que cada coisa existe causas. As causas são quantas? 4. A causa eficiente, aquela que fez, pode ser eficiente ou motora. A causa material, aquela matéria daquilo que foi feito. Mas a matéria ela precisa de ter um formato. Então há uma causa formal, aquilo que dá forma à matéria. E aí temos aí a finalidade pela qual ela foi feita, o objetivo pela qual ela foi feita. Então nós temos uma causa final. Na tradição judaico-cristã, por exemplo, está lá, o homem foi feito do barro. Imagina, Deus pega o barro. O barro não tem forma nenhuma, é apenas uma matéria. Mas existe a forma fora da matéria? Não tem. Né? Então, ela é algo abstrato. Ela é uma abstração. Mas ela é necessária para eu dar forma àquela matéria-prima. E daí surge o homem com uma finalidade. Então, para Aristóteles, tudo está aí a partir dessas 4 causas. Estamos começando aí Aristóteles pela metafísica, mas tem muita coisa ainda por vir. Fica ligadinho, nas próximas aulas a gente vai dar continuidade a esse pensamento aristotélico, certo? Eu não vou fazer outros vídeos de Aristóteles para essa aula de hoje, porque vai ter ficha lá para vocês responderem. Então na próxima semana vai ter mais material, né, mais vídeos de Aristóteles. Essa semana vocês ficam com esses 2 vídeos, uma introdução ao pensamento de Aristóteles, mas o restante do tempo vai ser para vocês responder a ficha que vai estar lá com questão de Sócrates, Platão, pré-socráticos, para dar uma praticada massa aí. Beleza, galera? Valeu, boa semana a todos. Espero estar contribuindo aí. Qualquer dúvida vocês me procurem, certo? Um abraço, uma boa semana aí de estudos. Estamos juntos. Valeu?